Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é novo ou novo por aqui e não me conhece, eu sou a Angélica, sou terapeuta holística. Nesse momento eu trabalho com tarô e com florais de Bach. Caso você queira saber mais sobre o meu atendimento e como ele pode te ajudar, tanto com tarô ou com os florais de Bach, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. E hoje a gente vai conversar sobre como lidar, com esses altos e baixos emocionais que podem ocorrer na nossa vida. Eu atendo clientes, tanto de tarô como de florais, que fazem terapia comigo, que passam por uma tiragem de tarô, que ouvem o conselho do tarô e também que fazem terapia floral. E algumas dessas pessoas me relatam que, mesmo dentro do processo terapêutico, elas passam por altos e baixos emocionais. Então, seriam assim, momentos em que eu tô muito bem, momentos em que eu tô duvidando da minha capacidade, momentos em que eu não tô muito legal. E eu quero dizer para você que isso pode acontecer com a grande maioria das pessoas. Acontece inclusive comigo, né? Eu sou terapeuta, mas eu também faço terapia, né? Eu tenho minha terapeuta e comigo também acontece de ter esses momentos de altos e baixos, de às vezes estar muito bem, estar super feliz, super tranquilo e de repente passou 1, 2 semanas, vem aquela sensação de que, nossa, será que é esse mesmo caminho? Ai, não tô me sentindo bem novamente. Então isso pode acontecer conosco, tá? O interessante é a gente não se entregar para essa sensação, né? Quando vem essa sensação de baixa, a gente tentar entender o processo que está desencadeando isso que está ocorrendo, essa baixa, essa sensação de baixa autoestima, de frustração, de fracasso. Então, eu acho que seria até um pouco utópico a gente querer estar feliz ou querer estar bem em todo o tempo na nossa vida. Existem situações que vão nos desestabilizar, seja no trabalho, seja em casa, seja no casamento, né? Seja na família, com os filhos, na escola, seja um bichinho de estimação que de repente fica doente. Então são situações que causam uma desestabilização emocional. Então é interessante que a gente entenda que esses altos e baixos podem ocorrer e isso não significa que você não está avançando no seu processo terapêutico, tá? Isso significa que você está conseguindo identificar os momentos que você entra nessas baixas e isso é muito importante quando a gente está trabalhando as questões emocionais. É essa identificação. Então, vamos supor que você está fazendo um processo lá com florais de Bach, né, tá tomando os florais e você sente assim uma felicidade, uma tranquilidade, de repente passa 2 semanas, vem aquela sensação ou de fracasso, ou uma sensação de tristeza, algo do tipo. E você consegue perceber isso ocorrendo. Então você começou a observar a si mesma dentro do processo, ao invés de ficar só girando naquela espiral, sabe? Como se fosse um furacão que pegasse você e ficasse rodando você e você não sabe o que fazer. Quando você começa a identificar que essas baixas estão ocorrendo, é aí que seu processo terapêutico está avançando. E algumas pessoas acham que não. Ah, mas eu ainda fico triste. Ah, eu ainda tenho sensações, ruins. Mas você está conseguindo perceber. Quando você consegue perceber, você consegue identificar o gatilho que causou aquela emoção ruim para você, tá? Que trouxe um desconforto para você. E é sobre isso que a gente vai conversar então. Como a gente lida com esses altos e baixos quando eles acontecem. A primeira questão que eu acho que é muito importante é a gente reconhecer o momento. Então, reconheça o seu momento. É olhar para si dentro, dessa espiral, desse olho do furacão, desse momento onde as coisas estão um pouco mais difíceis de lidar e reconhecer onde você está. O que está acontecendo? O que desencadeou aquela sensação? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um atrito com um colega de trabalho. Vinha tudo bem na sua vida, na sua jornada, estava tudo legal. Aí acontece um atrito que desencadeia uma emoção negativa, ou uma raiva, ou uma tristeza, ou causa uma ansiedade. E aí você sente que você está entrando numa baixa. Então você estava no alto, começa a acontecer o baixo. Reconhece o momento. O que aconteceu ali que me trouxe aqui para baixo? Quais foram os pensamentos que passaram na minha mente? Quais foram as sensações físicas? O que eu senti? O que eu tô achando que os outros estão pensando de mim quando eu tive essa reação, quando eu tive esse atrito?
Todo esse reconhecimento, todas essas informações vão te ajudar a sair desse baixo mais rápido, de uma forma mais equilibrada. Então é preciso reconhecer o seu momento, onde você tá ali. Então, ao invés de ficar sempre girando, rodando e se deixando levar e falando, não tá dando certo isso aqui, reconhece onde você está. Se coloca na cena, observa tudo que está acontecendo. Escreve, eu gosto muito de trabalhar com a escrita, então escreve o que está acontecendo, como você está se sentindo, o que aconteceu, as pessoas envolvidas, para você entender onde você está, para você saber sair, né? Então é como se, quando você começa um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, é como se fosse entregue um mapa na sua mão. Só que esse mapa, ninguém vai te falar como ficar percorrendo ele o tempo inteiro, porque ele tem umas informações ali. Então nem sempre seu terapeuta, sua terapeuta vão estar próximos de você, te orientando, ou alguém que você gosta muito, né, que te dá conselhos, não sei. Você tem um mapa, você precisa saber utilizar esse mapa que é dado. Então todas as vezes que você vai numa sessão terapêutica, num processo terapêutico, aquele terapeuta, aquela terapeuta, ele te entrega um mapa. Ó, isso aqui você vai fazer, ele te entregou. Agora você precisa decodificar, reconhecer onde você está naquele mapa. E aí, escolher os melhores caminhos, entendeu? Então isso é reconhecer o seu momento. Sempre que você estiver vivenciando essa sensação de uma hora tá no alto, outra hora tá no baixo, né? De altos e baixos emocionais. Uma hora tá triste, uma hora tá feliz, uma hora tá realizado, outra hora tá frustrada com a mesma situação. Entenda, o que está acontecendo? Reconheça o seu momento, reconheça-se dentro da cena que é a sua vida, tá bom? A segunda questão muito importante para a gente observar aqui é na sua dinâmica atual, o que é possível mudar e o que não é possível mudar. Às vezes a gente tem essa sensação de altos e baixos, não tô bem, agora eu tô bem. Dentro disso, o que é possível modificar? Por exemplo, às vezes você vem bem num trabalho, aí passa 1, 2 semanas, você começa a se sentir frustrada novamente, certo? Com aquele mesmo trabalho que você já reclamou tempos atrás. Mas você fala, não posso sair daqui agora, tal, e tem aquela sensação de frustração novamente. O que é possível mudar dentro dessa rotina de trabalho? É possível mudar de trabalho? E você está postergando ou não? Não é possível. Então, o que eu posso mudar nessa rotina? Como eu posso me comportar aqui nesse trabalho? O que eu tenho que fazer de diferente? Dentro dessa sensação de alto e baixo, né, de altos e baixos emocionais na vida, enfim, o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar? O que eu estou postergando que eu poderia mudar e estou sempre reclamando e entrando nessa situação? Porque às vezes, pessoal, não é para todo mundo, tá? Mas às vezes a gente reclama muito, entra muito numa frustração, mas a gente não consegue perceber que a gente não tá fazendo por onde para mudar aquela situação. A gente não consegue se movimentar. E aí a minha pergunta é, por que você não consegue se movimentar? O que tá levando você a essa energia mais estática, mais parada? O que tá acontecendo dentro de você que não permite com que você se movimente? É medo? É angústia? É ter que lidar com o julgamento do outro? Então vocês observam que quando a gente tem uma coisa acontecendo, existem várias outras ramificações por trás dessa ação que está ocorrendo na nossa vida, ou essa falta de ação. Então é como se fosse raízes saindo para vários locais. E a gente precisa entender quais delas a gente precisa cortar, né? Cortar o mal pela raiz. Então, o que depende da gente dentro desse processo? O que eu consigo modificar e o que eu não consigo modificar quando eu tô sentindo essa sensação de que eu não tô muito legal novamente, né? Eu tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Tá, mas o que eu tô fazendo aqui dentro desse processo para mudar? Eu não tô conseguindo fazer. Ótimo, leva pra terapia. Por que eu não tô conseguindo fazer? Por que eu tô com medo de mudar isso aqui? O que tá acontecendo ali? Viram como não é assim tão simples, que existem coisas que a gente precisa fazer, coisas que a gente precisa olhar que às vezes a gente ignora? Então, quando vier essa sensação de alto e baixo, tô bem, aceitei, tô bem aqui nessa profissão, nesse trabalho, de repente aí uma frustração novamente. Por quê? O que a vida tá te convidando? O que a sua alma tá falando que você não tá dando atenção, que você precisa olhar?
Então, olha mais profundamente para essas questões, tá? Quando você estiver sentindo essa sensação de que as coisas estão numa balança desregulada, tá bom? A terceira questão, que é muito, muito importante, é tenha uma rotina. Quando a gente tem uma rotina bem estabelecida, os altos e baixos da vida não nos pegam tão de surpresa. Por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui, ó, uma agenda. E não é uma agenda só para compromissos, tá? É uma agenda para escrever o que eu tenho que fazer durante o dia, que para mim é muito importante. Se eu sinto que por algum motivo eu deixei essa rotina de lado, quando eu me sinto um pouco mais para baixo, que eu tô sentindo essa balança desregular, se eu tô fora da rotina, ela me pega muito mais rápido. Se eu tenho uma rotina mais consistente de vida, se eu tenho meu dia programado, claro que acasos acontecem, né? Mas se eu tenho isso mais certo, quando um acaso acontecer, é como se ele me pegasse um pouquinho mais preparada para lidar com ele, que são esses altos e baixos da vida que podem causar os altos e baixos emocionais. Então, o meu conselho para você, como terapeuta e também como uma pessoa que trabalha com isso, é ter uma agenda que pode ser assim, eu gosto de papel, mas pode ser eletrônica. A gente tem o Notion também que pode te ajudar, né? O Google Agenda, a lidar com os seus compromissos durante o dia. E aí, ó, eu vou só mostrar para vocês. Deixa eu só ver aqui coisas que eu não fiz, coisas que eu fiz. Eu só vou tirar o nome de uma cliente aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu escrevo as coisas do dia que eu tenho que fazer. Aqui, ó, é até a minha escrita de tarô do dia que eu compartilho a energia do dia lá no Instagram. Então eu escrevo aqui na minha agenda e passo pro pessoal e deixo aqui também durante o dia para eu ler para mim também. Então eu coloco ali, ó, exercício físico, meditação, escrita, que é o tarô do dia, a energia do dia. Aí o meu trabalho CLT, né, que eu tenho um trabalho CLT ainda. O estudo do livro O Homem e Seus Símbolos, que eu tô fazendo, então eu escrevo isso, é minha rotina. Atendimento, aí uma cliente aqui às 19 horas, roteiros do vídeo pro YouTube, beber água, alimentação saudável e fazer, que eu nem marquei que eu fiz aqui, deixa eu dar um check aqui, que é minha aula de inglês no Duolingo, que eu gosto de fazer no aplicativo. Então eu gosto de organizar isso aqui. Então se eu tenho uma médica, né, aqui eu tenho uma consulta com a minha terapeuta, que é um sábado, né, aí eu vou gravar vídeos, vou fazer a minha aula do Duolingo, então o sábado tá aqui, o domingo provavelmente eu vou editar vídeo, se eu não editar aqui, então tem toda uma preparação, tá? E aí eu começo tudo de novo na outra semana. Isso aqui é uma rotina consistente pra mim, que ajuda a lidar com essas coisas, sabe? Dos altos e baixos da vida, porque as coisas às vezes estão de um jeito, às vezes estão de outro, e se isso está influenciando muito no nosso emocional, a gente precisa também, né, trabalhar essa questão para que a gente não tenha tantas divergências. Então, ter uma rotina, para mim, eu acho muito importante. Então, por isso que eu falo para você, tenha uma rotina, estabeleça seus horários de exercício, de se alimentar bem, de ler, de estudar, né, para que você aprenda mais sobre si mesma e não seja tão pega de surpresa ou pego de surpresa quando coisas não tão legais acontecerem na sua vida e você consegue manter um pouco mais esse emocional equilibrado, tá bom? A próxima questão é escreva. Faça exercícios de escrita. Quando a gente está tendo essas fases de altos e baixos, é muito legal você escrever sobre isso, tá? Tenha um caderno de escrita terapêutica, tenha um caderno para escrever sobre os seus sentimentos. Mais uma vez, isso vai te ajudar a se reconhecer no momento, que foi aquilo que a gente falou na sugestão número 1, e vai te ajudar também a identificar os gatilhos, porque quando você escreve, você lê, você consegue observar padrões na sua escrita, padrões do seu comportamento que são descritos no papel, tá? Então é muito interessante que você escreva para lidar com esses altos e baixos emocionais. E a quinta e última sugestão é você questionar as suas emoções. Então, questionar as emoções é trabalhar com a regulação emocional. Quando eu questiono o que eu estou sentindo, eu consigo regular essa emoção. Então, vamos supor que você esteja sentindo tristeza, certo?
Você estava alegre, de repente você ficou triste, sem um motivo ali muito aparente. Veio aquela sensação de tristeza, que é esse desequilíbrio. Uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste, eu não sei o que tá acontecendo. Questione essa emoção. Tristeza, por que você tá aqui? Por que eu tô sentindo essa tristeza? O que aconteceu comigo que me trouxe essa sensação? Ou o que não está acontecendo que eu gostaria que acontecesse, que está me trazendo essa sensação? Inclusive, você pode responder isso no seu caderno de escrita, tá? Isso vai te ajudar a ter uma regulação emocional. No meu caso, quando eu comecei com as crises de ansiedade, lá em 2014, que comecei o processo terapêutico, foi vindo até hoje, eu me questionava todas as vezes que eu estava sentindo aquele frio na barriga, aquela sensação de ansiedade, de medo, eu questionava, por que eu tô sentindo isso? O que está acontecendo? O que aconteceu? Por que eu tô com esse medo todo? Né? O que tem por trás desse medo que está suando as minhas mãos, que está me dando, né, enjoo. Então é questionar para regular. Então o questionamento da emoção vai te ajudar na regulação emocional. Quanto mais você questiona, mais você compreende a si mesma, a si mesmo dentro desse processo, tá? Então faça isso. Todas as vezes que você estiver se sentindo nesse desequilíbrio, né? Ah, é raiva, uma hora é tristeza, uma hora é alegria, outra hora é frustração. Se pergunta, por que eu tô frustrada? Por que eu tô sentindo essa frustração novamente? O que eu preciso fazer de diferente para sentir que isso aqui pode mudar de alguma forma? O que eu tenho que fazer? O que eu não tô falando? O que eu tô engolindo? Né? Quais palavras eu tô deixando travadas na minha garganta, que estão me causando essa sensação? Gente, é tanta coisa que pode ser descoberta sobre si quando você se propõe a perguntar. Não fuja das perguntas, tá? Faça as perguntas para si mesmo e deixe que a sua alma responda e traga para você as respostas que vão alinhar você cada vez mais com quem você é, no seu processo aí, né, de individuação, de se tornar quem você é de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a lidar com seus altos e baixos emocionais. Então, caso você queira fazer um processo terapêutico comigo com florais de Bach ou com o tarô, né, uma tiragem de tarô, né, que não é um processo terapêutico, mas é um aconselhamento, né, de autoconhecimento, enfim, você pode entrar no link aqui embaixo na caixa de descrição. Obrigada pela sua presença por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!